Olá, crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. Eu sou a professora Rose. Hoje é dia 26 de maio de 2021. Alguns lembretes. Procurem um lugar bem limpinho para vocês poderem fazer as atividades. Organizem os materiais que serão necessários. No caso, hoje, vocês precisarão da apostila, do estojo, né? E aí, procure então um lugar calmo, bem arejado. Vá pausando o vídeo para poder realizar as atividades e caso tenham dúvidas, é só chamar o professor. Vamos lá? Para iniciar a nossa aula, então, vamos fazer a nossa oração. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Vamos lá? Cabeçalho no caderno, bem organizado, bem escrito, com o traçado da letra bem caprichado, usando letra maiúscula, viu, gente? Não pode esquecer da letra maiúscula no início da frase, em nomes próprios, tá? Escola Municipal de Lagarilista, quarta-feira, 26 de maio de 2021. Eu sou, nossa rotina de hoje será apostila de língua portuguesa nas páginas 34, 35, 36 e 37. Vamos lá? Nós vínhamos trabalhando com a história em quadrinhos e hoje nós vamos trabalhar a piada. Quem gosta de piada? Piada, para piada ter graça, é importante que a gente use os sinais de pontuação para que dê a entonação correta, né, na piada, tá? Então, existem pessoas que sabem bem contar piada, outras não. Eu não sou muito boa nisso, não. Mas vamos lá, vamos tentar falar sobre esse gênero que é a piada, que tem por função nos divertir, tá? Vamos nos divertir juntos? Então, ó, leia a seguinte piada. Na rodoviária, um senhor pergunta ao cobrador do guichê de passagens: o senhor sabia que no mundo tudo é passageiro? Sim, é verdade, diz o cobrador pensativo. Menos o cobrador e o motorista. Então, olha lá. Isso é um diálogo, não é? É uma conversa entre duas pessoas. No caso, alguém que chegou para comprar uma passagem para viajar de ônibus e aquele que está vendendo, né? E aí ele fez uma pergunta. Então, ele iniciou um diálogo, uma conversa. Então, olha lá na letrinha A. Qual é o cenário em que ocorre essa conversa? Onde que aconteceu? O cenário é o lugar. Então, onde aconteceu essa conversa? Entre quais personagens acontece o diálogo? Quem que está dialogando, conversando? Quem que está aí conversando? 2. Localize as falas e pinte-as conforme a legenda. De amarelo, nós vamos pintar a fala do Senhor. De verde, nós vamos pintar a fala do cobrador, que é quem está vendendo aí a passagem. 3. Copie a pergunta que o senhor fez ao cobrador e circule a palavra que gera dupla interpretação. Então, vamos lá. Vamos reler para procurar juntos? Na rodoviária, um senhor pergunta ao cobrador do guichê de passagens: o senhor sabia que no mundo tudo é passageiro? Sim, é verdade, diz o cobrador pensativo. Menos o cobrador e o motorista. Então, o que eu tenho que copiar? A pergunta. A pergunta, uma marca da pergunta é o sinal de pontuação usado nela, que é a interrogação. Olha, então qual é a pergunta? O senhor sabia que no mundo tudo é passageiro? Vai copiar aqui. Nessa pergunta tem uma palavra que dá para entender duas coisas. Qual palavra é essa? Isso, para a gente saber, a gente pode ler de novo a resposta. Ó, sim, é verdade, diz o cobrador pensativo. Menos o cobrador e o motorista. Qual palavra? Quem que pode ser duas coisas ao mesmo tempo nesta frase? Né? Nesta frase pode ser duas coisas ao mesmo tempo. Ó, o passageiro. O passageiro. Então, tudo é passageiro. O que pode ser passageiro? Passageiro pode ser alguma coisa que dure pouco tempo, ou então aquelas pessoas que viajam de ônibus, né? Isso pode ser passageiro. Então, olha lá. Então, copie a pergunta que o senhor fez ao cobrador e circule a palavra que gera dupla interpretação. Então, vai copiar essa pergunta
e circular a palavra que pode significar duas coisas. Certo? Por que essa palavra gera dupla interpretação? Converse com os colegas e o professor sobre essa questão. Então, isso que a Pro falou. O passageiro, ele pode ser passageiro de algo que aconteceu e terminou rápido, ou pode ser passageiro, aquele que viaja de ônibus, tá bom? 4. Agora leia o que diz o dicionário sobre a palavra passageiro. Passageiro tem um significado: transitório, pouco importante, insignificante ou então pessoa que viaja no veículo. Então, ó, passageiro pode ser uma coisa que é transitória, uma coisa que é pouco importante, que é insignificante, ou também pode ser alguém que viaja em um determinado veículo. Ou aquele que viaja de avião é passageiro do avião, que viaja de barco é passageiro de barco, que viaja de ônibus é passageiro de ônibus, que viaja de carro é passageiro do carro, e assim por diante. Com que significado a palavra passageiro foi utilizado por quem fez a pergunta? Quem fez a pergunta estava falando daquilo que termina rápido ou daquela pessoa que viaja de veículo? Com que significado a palavra passageiro foi entendida por quem respondeu a pergunta? O cobrador, ele entendeu o passageiro, aquele passageiro que ia sentar lá no ônibus, ou o passageiro que é transitório, que é uma coisa repentina e rápida? Então, aqui, o senhor, ele fez a pergunta, ele falou passageiro, passageiro que passageiro? Passageiro que ia viajar ou aquilo que termina rápido? E o cobrador, ele entendeu qual passageiro? 5. Leia a seguinte piada. Na escola, a professora perguntou aos alunos: vocês podem me dizer se táxi tem assento? Ritinha, mais que depressa, responde: é claro que tem, professora, senão os passageiros teriam que viajar em pé. Com que sentido Ritinha entendeu a palavra assento? A professora falou assento de alguma coisa. E a Ritinha entendeu que assento que ela entendeu? Era o assento da palavra táxi, o assento que a gente põe o risquinho aqui em cima da palavra, ou o assento de sentar, que a Ritinha entendeu? Pesquisem em um dicionário o significado das palavras assento com C e assento com 2 L's. Na hora de falar, olha lá, assento com C, assento com 2 S, a pronúncia é a mesma. Mas na hora de escrever, elas têm a grafia diferente e cada uma delas tem um significado também diferente. 6. A confusão que Ritinha fez com relação à pergunta da professora se deu porque as palavras assento e assento têm o mesmo significado? Assento com 2 S e assento com C têm o mesmo significado? Porque as palavras assento e assento têm a mesma grafia? Assento com 2 S e assento com C é escrito igual? Ou porque, apesar de terem grafias, jeito de escrever e significados diferentes, as palavras assento e assento têm a mesma pronúncia? Então, apesar de elas serem escritas de maneira diferente, de terem significados diferentes, elas são pronunciadas da mesma maneira? Então, vocês vão escolher a alternativa correta. Certo? Então, as palavras, algumas palavras, elas podem ter duplo significado, né? Ou então a gente pode ter palavras que são escritas de maneiras diferentes, mas que na hora que tem significados diferentes e que na hora de pronunciar a gente fala da mesma maneira. Isso pode gerar algumas interpretações erradas, né? Como no caso da Ritinha, a professora falou acento com o acento da palavra, não era o acento de sentar, que foi o que a Ritinha entendeu, né? Então, as palavras, elas podem ter a mesma maneira de se falar, mas com significados completamente diferentes. Vamos continuar? Texto puxa texto. Tira. Leia com atenção a tirinha. Então, aqui nós temos o quê? As histórias em quadrinhos podem também se apresentar em tirinhas, que são historinhas curtas, 2, 3 quadrinhos, né? São historinhas curtas que geralmente vêm publicadas em jornais, revistas, na sessão para a gente se divertir um pouquinho, né? Então tá, vamos lá? Então vamos ler essa tirinha? Essa tirinha, ó, é da Turma da Mônica, aqui nós temos o Chico Bento. Leia com atenção a tirinha. Meu pai tem 800 cabeças de gado. E o seu?
O meu pai só tem um boi, mas ele está inteirinho. Nesse diálogo, uma palavra gerou confusão no entendimento de Chico Bento. Olha lá, vamos ler de novo? O menino falou assim, ó, meu pai tem 800 cabeças de gado, e o seu? O Chico não entendeu muito bem, né? O que ele respondeu? O meu pai só tem um boi, mas ele está inteirinho. Então, que palavra que gerou essa interpretação errada? Foi o pai? Foi o gado ou foi as cabeças? Com que sentido Chico Bento entendeu a palavra cabeças usada por seu amigo? Como que o Chico entendeu essa cabeça aí? Entendeu que o pai de seu amigo tinha 800 gados, que eram animais, tinha 800 bois? Ou ele entendeu que o pai do amigo dele tinha só 800 cabeças, só a parte da cabeça do boi? Qual que o Chico entendeu? Vamos continuar? Ao usar a expressão cabeças de gado, o amigo de Chico Bento quis dizer que seu pai tem 800 cabeças. Só um minutinho. 800 cabeças, parte só do animal. Será que ele quis dizer que o pai dele só tinha a cabeça do boi? Ou ele tinha 800 cabeças, ou seja, ele tinha 800 bois, que é uma maneira de dizer a quantidade de bois que a gente tem. O que ele quis dizer? Então, olha lá, ele quis dizer que o pai dele tinha 800 só a cabeça do boi ou 800 bois? O que ele quis dizer? 2. Agora transforme essa tirinha em uma piada. Para isso, crie uma introdução, inclua a fala do narrador, elimine os balões e utilize o travessão. Vocês vão criar para um texto com essa tirinha. Então, olha lá. Aqui, na tirinha, ó, entra direto na fala do personagem, não é? Na piada, não, ó, tem que falar o lugar que aconteceu para introduzir a fala. Então, olha aqui, ó, na escola a professora perguntou, né? Então, ela está apresentando aqui a fala do narrador, depois tem a fala dos personagens e aqui a fala do narrador. Então, aqui, ó, quando vocês vão pegar aqui, vocês vão ter que criar um narrador, então. E o lugar, onde eles estão? Aqui. Tem que criar aí o nome, né? De repente, para os personagens. O que a gente sabe que é o Chico Bento, esse. Quem que é? O lugar que aconteceu e introduzir a fala do narrador. Por exemplo, eu poderia fazer mais ou menos assim, ó. Certo? Estava Chico passeando no sítio quando encontrou seu coleguinha que disse. Perdão. Chico Bento estava passeando pelo sítio quando encontrou um amigo e parou para conversar. O amigo disse, coloca lá, né? E assim por diante. Então, vocês vão criar uma história que tenha a conversa do Chico com este garotinho. Para marcar a fala dos personagens, tem que usar o quê? Travessão, não pode esquecer. Então, tentem fazer, mande a foto para o professor para que o professor possa corrigir a produção de vocês, tá bom? E agora nós vamos fazer o contrário. A Pro vai trazer uma piada, vai dar uma sugestão e vocês vão ter que transformar essa piada para mim numa tirinha. Então, aqui vocês vão transformar a tirinha em um texto, usando o narrador, acrescentando o local. Aqui vocês vão fazer o contrário, vão transformar um texto em uma tirinha. Você e seus colegas vão escrever o gibi da turma. A gente não vai escrever o gibi da turma porque não dá, né, gente? Mas a gente pode, olha, se todo mundo mandar foto, a gente pode criar um álbum das tirinhas da nossa turma e mandar via WhatsApp para vocês poderem ver. Então, olha lá, você e seus colegas vão escrever o gibi da turma. Para isso, terão que transformar piadas em história em quadrinhos. Olha, que teria assim, ó, sempre quando a gente vai escrever alguma coisa, um texto, uma tirinha, uma piada, a gente tem que se organizar. Então, ó, planejamento. O professor vai organizar a turma em grupos. Eu não vou fazer isso porque a gente não está no presencial, então cada um vai fazer o seu sozinho. E aí, olha, se a gente estivesse na escola, a gente ia escolher uma piada, definir quem ia criar o cenário, quem ia desenhar, escrever os diálogos nos balões. Por quê, gente? Tem gente que desenha bem, tem gente que não desenha, não é? Então, a gente pode citar em grupo, pode dividir o trabalho. E escolher um título para a história.
Porém, nós não estamos na escola para fazer em grupo. Então, cada um vai pegar a piada e transformar numa tirinha sozinho, com a ajuda da família, tá bom? Então, olha lá, em uma folha de papel, faça um rascunho da história. Então, primeiro você vai escolher a piada, que você vai transformar em quadrinho. Depois vocês vão pensar, quantos quadrinhos eu vou precisar? Onde que está acontecendo isso aí para fazer o cenário? Como será que eu vou desenhar os personagens? Quais os tipos de balões que eu vou usar? Tem o da fala, tem o do pensamento, tem o do grito, né? Tem o do cochicho, tem vários tipos de balão. Você vai usar caixa alta, letra maiúscula? Vou usar sinais de pontuação? Vai pensar em tudo isso. Depois que você escreveu a piada, antes de mostrar para o professor, tem que ver se você fez bonitinho. Então, você vai revisar aquilo que você escreveu e ver se você conseguiu. Vamos pensar assim, se você conseguiu fazer tudo direitinho. Então, olhar se não tem palavrinha escrita errada, né, gente? Se não tem erros de ortografia, né, que são as palavrinhas escritas erradas, se você usou corretamente o travessão, se você usou os sinais de pontuação. Vocês vão fazer isso. Aí vocês vão mandar para o professor, porque depois o professor vai poder pensar se vai passar a limpo as atividades depois que o professor corrigir, o professor vai dar a devolutiva para vocês. Então, do 7, do 8, do 9, do 10, do 11, são instruções depois que vocês mandarem a história já pronta para o professor, tá? Então, olha lá, eu só vou ler. Então, antes de mostrar a história para o professor, verifique se cumpriram os requisitos presentes nas etapas do planejamento e produção. Então, vocês só vão fazer até aqui, ó. Então, vai escolher a piada, planejar, produzir, revisar. Aqui não vai fazer, ó. Passem a limpa a história em quadrinhos com as modificações sugeridas pelo professor na folha que se encontra no material de apoio. Não, não vai fazer por enquanto. Depois de reescrita a história, vocês deverão juntar todas as histórias para formar o gibi da turma. Por enquanto, a gente não pode fazer isso. A gente até pode juntar tudo e partilhar com os colegas, né, pelo WhatsApp. Cada um poderá pegar emprestado o gibi da turma para ler em casa se a gente estivesse na escola. O professor providenciará um cartaz para deixar exposto na sala de aula. Nele, cada um deve anotar a história de que mais gostou. Também não dá para fazer. Depois que todos tiverem levado o gibi para casa, faça a doação para a biblioteca da escola. Então, gente, da 7 em diante, seria se a gente estivesse no presencial, que infelizmente ainda não é possível. Então, nós vamos escolher a piada, criar a história e revisar. A Pro deu aqui 2 sugestões de piada. Pro, posso fazer com outra? Desde que não tenha palavrões, que são palavras que não são adequadas para usar na escola, você pode escolher outra piada. Aqui eu dei 2 sugestões, ó. 2 formigas japonesas se encontram no meio da rua. Qual o seu nome? Fu. Fu o quê? Formiga. E o seu? Ota. Ota o quê? Ota formiga. Então, você pode transformar isso aqui num quadrinho. Ou essa, ó. Joãozinho e sua mãe. Mamãe, mamãe, os bombons têm patas? Não, filho. Então, acho que comi uma barata. Então, olha, são 2 opções para que vocês façam. Não significa que tem que ser essa. Se você quiser escolher outra, você pode. Então, vai criar, vai transformar essa piada numa tirinha e mandar para a professora ver se ficou corretamente. Então, vai escrever, pensar, olha, eu quero desenhar desse jeito mesmo a formiga ou eu vou desenhar diferente? Quais balões eu vou usar para essa piada? Quantos eu vou precisar? Né? Aqui é a mesma coisa. Então, escolhe a piada, transforma numa tirinha bem legal e manda para o professor corrigir. E assim a gente chega ao fim da nossa aula hoje. Espero que todo mundo consiga realizar as atividades. Se tiverem dúvidas, é só me chamar e chamar o professor de cada turma. Né? Um grande beijo, até a próxima aula e se cuidem.